Boa noite a todos. Então vamos para a nossa apresentação. Hoje é o primeiro dia do nosso curso do Caibalion. Vou trazer para vocês uma visão multidimensional do que é esse livro e de que forma ele é um nível iniciático e nos ajuda no nosso processo de despertar de consciência. Vou apresentar para vocês alguns slides e eu vou falando e vou passando esses slides. Primeira coisa, esse curso do Caibalion, como algumas consciências sabem, é um curso que vai exigir muito da nossa capacidade de entrega, da nossa capacidade de aceitação. Todos nós partimos nesse exato momento, inclusive eu, do pressuposto que vamos desvendar os mistérios que tem dentro dos códigos sagrados da inscrição desses livros. Esse livro, que é um livro iniciático, para muitas pessoas, dentro de um despertar de consciência, ele traz as chaves. E trazendo as chaves desses códigos, muitas coisas vão acontecer a partir desse acesso que nós estamos tendo. Coisas que vão nos elevar de um piso experiencial onde nós estagiamos para outro completamente diferente. Dentro do compartilhamento dentro do grupo que nós temos, das pessoas, já foi trago em algumas palavras, em alguns encontros nossos, que ano de 2022 é um ano de uma frequência mais alta e sutil, e é um ano de transformação e de novos ciclos. Fechamos 2021 dentro do setênio da humanidade e abrimos 2022 numa nova frequência, num novo setênio, onde manifestações cada vez mais fortes da espiritualidade vão estar presentes dentro de nós. Espiritualidade, entenda, tudo aquilo que é incognoscível, tudo aquilo que a nossa consciência não consegue traduzir em palavras e apenas vivenciar e experienciar. Mais fenômenos desse tipo vão acontecer naturalmente na sociedade e muitas pessoas que não estiverem preparadas vão surtar psicologicamente. Muitas pessoas vão enlouquecer, literalmente, porque não vão dar conta eletromagneticamente de passar por esse período. A gente está vivendo já um aceleramento da humanidade, onde a gente está vendo vários fenômenos da natureza acontecendo, várias situações em que nós estamos sendo transformados. E dentro dos estudos iniciáticos que eu estou fazendo, estou adentrando o livro do Apocalipse, que também fala de manifestações espirituais dentro desse ano de 2022. O que eu quero trazer para vocês dentro desse livro são acessos importantes para a consciência de cada um de vocês, que vai ajudar vocês a passar por essas situações com mais robustez, com mais firmeza, para que vocês possam, a partir daí, serem sementes estelares e de luz para ajudar na manutenção vibracional do planeta. Não se coloquem em posições de que vocês não são parte do todo. Cada um de vocês que está aqui está por um propósito. Mesmo que essa consciência nesse momento não consiga fazer a leitura desse propósito, mas cada um de vocês nesse momento está aqui porque tem um objetivo fundamental na vida de vocês que vocês vão acessar. Eu não consigo dizer para vocês o que cada um irá manifestar, fazer ou viver dentro das suas experiências. A única coisa que eu consigo trazer é que se vocês estão aqui e nesse agora, vivendo essa experiência, é porque diz de vocês. O livro do Caibalion, ele é um livro que tem, para as percepções mais superficiais, códigos, 7 códigos fáceis de leitura e de interpretação, mas somente as mentes que estão dentro do processo de despertar abertas e inconscientemente estão conectadas à fonte ou estão se esforçando para se conectar, vão acessar essas chaves mestras. Os ensinamentos são básicos, mas não é todos que captam a frequenciação. E está tudo bem, porque vai dizer de um fenômeno que vamos experienciar aqui nesse momento.
Vou passar agora o primeiro slide. Nós vamos entrar, então, dentro de uma linha de estudo que chama Racionalismo, Ocultismo e Ciência, que ficou muito difundida dentro do século das luzes, que é conhecido século XVIII, pelo Iluminismo. Nós temos vários autores dentro desse século XVIII, como Descartes, como Kant, como vários outros. Freud foi um deles, que nasceu também nessa época. Se baseavam literalmente em análises sistemáticas com base na matemática e outros parâmetros para mensurar tudo quanto é tipo de coisas no universo, e a partir dali esse século ficou conhecido como século iluminista, mas baseado numa razão, onde tudo que era mensurado tinha uma razão, e essa razão era aceita tanto pela sociedade científica quanto pela sociedade filosófica, em alguns casos, com alguns cientistas filósofos também, tanto para a humanidade mais cartesiana do aprendizado, porque era embasado sempre na razão. Tudo que tem razão para a consciência, tudo que era visivelmente, audivelmente, mensurado, perceptível pelos órgãos do nosso sentido externo, era a verdade. Só que, paralelamente a isso, antes desse século, existia práticas milenares de alquimia, de de acessos muito profundos, que a razão não era capaz de explicar. E a partir daí, nossa, eu estou tendo muita inércia. Preciso que vocês me ajudem na respiração. Estou sofrendo muito contrafluxo. Como se fosse uma revolta, sabe? Estou sentindo uma sensação de revolta de alguns espíritos pelo que a gente está acessando. René Descartes, em 1596, 1650, nesse século XVII, ele acreditava que a matemática era o norte fidedigno na busca do saber. Tudo tinha que ser matematicamente explicado, mensurado, racionalizado. E o outro cientista, Immanuel Kant, que no século XVIII também, ele dizia que o respaldo da ciência natural, ou seja, a ciência da física, ela era a base de uma nova propedêutica. E aí, dentro dessa nova propedêutica, se instalaria o paradigma científico. O que é o paradigma científico? Aquilo que eu não consigo mensurar, aquilo que eu não consigo descrever, aquilo que eu não consigo trazer para a razão da consciência, nós vamos, em certa parte, desvalorizar. Nós não vamos dar credibilidade, nós não vamos aprofundar, nem vamos gastar nenhum tipo de energia para explicar fenômenos que são da psique humana, fenômenos que são da incompreensão, que não pode ser mensurados matematicamente. O grande paradigma científico é que no século XVIII, eles acessando esse período do iluminismo, como que eles deixaram de lado as questões que estão ligadas ao misticismo, ao holismo, à ancestralidade, aos ritos naturais de toda a esfera de consciências que habitavam vários tipos de planos, e que eles não tinham acesso e não conseguiam responder a isso. E aí, o que aconteceu? Você vê as inércias. Dentro da filosofia, da ciência e da religião, dentro do misticismo e ocultismo, nada se explicava de forma racional. Nada conseguia provar de forma cartesiana, linear, direta, consciente. Isso dentro do paradigma científico vamos separar.
a ciência da religião. E aqui já traz uma ideia de separatividade, onde, na verdade, tudo é integrado, não existe separatividade. O trabalho que está sendo feito hoje por alguns cientistas é trazer para a luz da consciência na ciência as explicações dos fenômenos sobrenaturais que antes não poderiam ser mensurados, aceitados e apenas experienciados. Nesse momento, o que acontece? A astrologia, a alquimia, a magia, as ciências ocultas começam a ser, então, alvos sombrios, alvos taxados de demoníacos. E nesse momento, todas as pessoas que praticavam algum tipo de acesso a esses tipos de frequências, a esses tipos de manifestações espirituais, que tinham contato com esse mundo não consciente, eram taxados de bruxos, magos, feiticeiros, e a perseguição dentro do iluminismo começou. Tá tendo muita inércia aqui, gente. Meu telefone começou a pegar fogo na minha perna. Mas vamos voltar. O que acontece? Muitas pessoas morreram queimadas, muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas sofreram ataques por estarem trabalhando para a luz, por estarem manifestando a vontade espiritual no plano terrestre, no plano material. E essas pessoas foram taxadas, rotuladas como bruxos, magos, demoníacos, pessoas que trabalhavam com as sombras. E essas pessoas sofreram bastante perseguições. Mas isso está na Bíblia. Todos vocês que forem trabalhar com a luz, que forem trabalhar com algo que é espiritual, que é algo que a consciência humana ainda enraizada, caracterizada, embasada nos apegos da ilusão, vão sofrer perseguições. E essas perseguições, às vezes, vão ser de pessoas bem próximas de vocês. Vão ser pessoas que vocês amam, que estão do lado, que vão te desacreditar. Vão trazer dúvida para a sua fé e naquilo que você está trazendo para a luz. Então é importante vocês terem clareza desses fenômenos também, porque vão te chamar de louco, vão te taxar de diferente, vão te começar a te rotular, falar que você enlouqueceu, e vai virar a piadinha da família, e por aí vai. E tá tudo certo, não tem problema, porque faz parte de umas consciências que ainda estão identificadas no mundo material, a consciência ainda está embotada, e faz parte do processo de cada um. O importante é vocês terem clareza que esses são fenômenos que acontecem com todos nós, né? E dentro disso, o que aconteceu? Helena Blavatsky e Occult, em 1882, no século XIX, criou a primeira sociedade na Inglaterra, chamada de Sociedade para as Pesquisas Psíquicas. Por quê? A ciência, a filosofia estavam incapazes de explicar através da razão os fenômenos ditos inexplicáveis, que não se enquadravam em análises racionalistas. Helena Blavatsky, vocês conhecem a história dela, enfim, uma grande mentora espiritual, né, com acesso direto à fonte, e foi uma pessoa que bancou a sua verdade, mas que teve suas perseguições, que sofreu durante muito tempo na sua vida. Mas ela foi direcionada para poder abrir essa sociedade, e a partir dali a gente começar a desenvolver, então, de uma forma mais científica, aceita para a sociedade, os trabalhos de pesquisas no campo da espiritualidade. E aí houve-se uma separação dentro dessa história. A ciência ortodoxa, o que ela fez? Ela condenou tudo como incognoscível. Tudo que era incompreendido, incognoscível para o nosso mental racional cartesiano linear, era condenado. E a outra linha, a ciência não ortodoxa, taxada para alguns de mente aberta, são aqueles que estão percebendo
existem coisas mais profundas além da aparência. Existem acessos, informações que pode parecer simples para a consciência, mas que tem uma carga de frequência muito forte e que se você acessar aquilo, você consegue compreender que as coisas não são como parece que são. E aí, o que aconteceu a partir do século XIX? Dentro da palavra fenômeno, na origem dela, grega, que é phenomenon, é aquilo que se revela, se mostra, manifesta, aparece. Tudo para as consciências que acessam o mundo e fazem contato com o espiritual e deixam de lado a compreensão e a necessidade do saber pela forma cartesiana, todos eles acessam experiências que são ditas fenômenos. E muitos desses fenômenos que a gente vive, a gente não consegue explicar, porque não tem que explicar. É apenas que experienciar e viver. E cada um vai entender o porquê que tem que experienciar e viver dentro do seu propósito, dentro do seu caminho, dentro do seu desenvolvimento. Então, os fenômenos, como é classificado, são algo que simplesmente se manifesta, se revela, que você está num local, de repente você vê uma coisa, você sente algo, percebe, intui e diz de você, daquilo que você está captando. Se você tenta trazer para o pensamento, formular hipóteses, conectar, isso vai gerar dentro do seu campo uma desarmonia eletromagnética. E aí você vai ficar preso em padrões da sua personalidade atrelado ao ego, em te levando em situações de futuro que não existem para te trazer ansiedade, ou te colocando em situações do passado para tentar explicar o seu presente, te trazendo várias frequências baixas de angústia, de medo, de mágoa, de depressão, e vai te tirar principalmente do presente. E quando você está fora do presente, você não vive os fenômenos. O universo não é capaz de se manifestar para você, porque sua mente não está no aqui e agora. Para a ciência, algo observado, a tradução, o que é fenômeno? Empiricamente por meio dos sentidos. A única coisa que a ciência soube falar sobre fenômeno é algo que eu observo através dos meus sentidos e vejo, mas que eu não consigo explicar, é incognoscível. E aí nós caímos dentro de uma linha que fala de indivíduos extrasensoriais, ou hipersensíveis, ou empatas, ou médios, ou clarividentes, e outros tantos nomes que tem. E nós percebemos que existe, através de algumas ferramentas que são trabalhadas para esses tipos de indivíduos extrasensoriais, que é importante dizer, formas de acesso dentro da psique de compreensão mais sentida do que compreendida de determinadas coisas que acontecem na vida de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui viveram experiências que vocês às vezes não têm coragem de contar para outras consciências porque vocês vão ser rotulados. Que vocês sentem no seu corpo físico sensações, percepções, coisas que vocês não sabem explicar o porquê, de manifestações. E através dessas outras ferramentas, que é ou o magnetismo animal, aqui a gente entra um pouco dentro do xamanismo, qual que é a ligação dentro do xamanismo? Todos nós somos natureza, todos nós estamos ligados integralmente às forças universais, atrelados à natureza. Nós somos um organismo vivo planetário. Não existe separatividade. Então, o que eu vibro para o coletivo vai ressoar, de certa forma, em alguns campos que vai me devolver essa vibração. Os animais em si são animais que têm conexão direta com o mundo espiritual e eles são mensageiros espirituais. E muitos de nós temos animais próximos de nós como guardiões da nossa vida, da nossa energia, do nosso magnetismo. E a gente começa a perceber então que esses animais são seres que fazem parte da nossa vida. Que de certa forma nós temos uma ligação tão profunda com eles que não se pode explicar e não precisa explicar. Simplesmente não precisa explicar. Simplesmente se vive. Porque está dentro de um xamanismo ancestral no qual
dentro do que foi falado da nossa ancestralidade, vai se revelar para cada um de vocês, mais cedo ou mais tarde. Nós temos o trabalho que foi muito feito dentro do século XVIII e XIX da hipnose, que era através da hipnose, que promovia estados alterados de consciência, se conseguia acessar o inconsciente. E o inconsciente, então, se manifestava através do condicionamento da hipnose, do processo, né, do terapeuta que fazia a hipnose, para as revelações de cura, para as revelações de libertação, de subida de frequência, de mudanças de paradigmas, de libertação de crenças. E a gente tem a metapsíquica, que aí entra um pouco dentro do que é metafísico, né? Que está unindo o psíquico com o metafísico, e aí criou-se a metapsíquica, e a parapsicologia, que vai estudar os fenômenos paranormais. E aí a gente tem um exemplar de uma pessoa que antes era totalmente cartesiana, linear, pautada sempre em questões matemáticas, científicas, que é o próprio Allan Kardec. Ele era médico anatomista. Um médico anatomista foi convidado a viver experiências espirituais, no qual ele deixou de lado a profissão em determinado momento e foi escrever um livro porque ele teve conexão e abertura direta com a espiritualidade. Ele consultava outros médios, começou a conhecer outros médios, o universo, a espiritualidade foi trazendo as pessoas certas para ele, e ele foi conversando com elas, entrevistando os espíritos que se manifestavam através daqueles corpos físicos. E a partir daí, quanto de perseguição que ele teve? Como que sua vida foi transformada? Sua casa queimada, fugido de país e por aí vai. Ou seja, aqui é um dos exemplos em que não existe separatividade. Nós somos seres espirituais e vivemos experiências materiais, e dentro do Kaibai nós vamos entender por que nós estamos vivendo essas experiências nesse plano e nessa terra. Por que nós estamos aqui vivendo todos esses processos, cada um de nós. E aí, vamos entrar dentro do Kaibai, que em 1903 foi escrito, e fala-se que foi escrito por 3 iniciados no hermetismo, mas não se diz quem são os iniciados, ou os 3 iniciados. Alguns fazem correlação que seria o próprio Hermes que escreveu, mas não é, porque na época que ainda não se sabe qual época que Hermes Trismegisto esteve aqui encarnado, toda a informação, a palavra hermetismo vem de algo hermeticamente fechado, blindado, selado. Dentro das pirâmides, vocês vão entender o papel das pirâmides mais à frente também, dentro desse trabalho, por que a pirâmide é o símbolo da trindade e da fórmula perfeita dentro da geometria, e ela nos conecta eletromagneticamente com o polo universal dentro da Terra e fora do universo também. Vocês vão perceber por que as pirâmides estão posicionadas em determinados locais no Egito, qual que é os ângulos que se formam entre essas pirâmides e outros pontos de energia que nós temos espalhados em todos os continentes do planeta Terra. E vocês vão acessar muito mais informações profundas que vão começar a clarear um pouquinho a consciência de vocês. E aí, o que fala, na verdade, né? Hermes Trismegisto, conhecido como escriba dos deuses, ele plantou a semente da verdade. Aqui a gente abre um parêntese de entendimento do que é plantar a semente da verdade. Vamos pegar plantar. O que é o ato de plantar? Plantar é aquilo que você tem em suas mãos como posse, que seria uma semente. E aí nós vamos usar uma metáfora, talvez, do conhecimento. Uma metáfora, talvez, do acesso à sabedoria, que você vai plantar no solo. E esse solo pode servir de metáfora também para as consciências humanas, as relações sociais, as civilizações, o entendimento do universo. Ou seja, Hermes plantou a semente da verdade.
Hermes trouxe a verdade? Não, não trouxe. Porque a verdade, ela é acessada. E vocês vão perceber isso. Então, o que ele fez? Ele plantou a semente da verdade e ele era um cara que tinha acesso direto. E alguns acreditam que Hermes, na verdade, veio de Atlantis, que era uma cidade evolutiva, uma cidade com alta tecnologia, muito avançada em níveis de consciências, muito avançado em níveis de correlações humanas, onde os seres que habitavam aquele plano, aquele planeta, eram seres superiores, de nona, de 10ª dimensão de consciência. E aí, quando se foi criado o planeta Terra, e ele precisava ser habitado pela filosofia búdica, foi vindo para o nosso planeta vários seres estelares de outros planetas para ajudar na subida vibratória. E esses seres não vinham com a fisionomia, com as características que eles tinham nos seus planetas. Eles vinham da mesma forma que nós estamos aqui, encarnados. Com a mesma fisionomia, com o mesmo semblante, com a mesma roupagem material. Mesmo sendo seres superiores. E Hermes era um cara que tinha acesso a todo o conhecimento, tanto da astrologia, quanto da alquimia, quanto do universo, quanto da natureza. Era um cara extremamente sábio. Ele era conhecido como o mestre dos mestres. Dentro da passagem bíblica, alguns acreditam que ele foi um dos mentores de Abraão. E Abraão, dentro da Bíblia, foi das pessoas que mais teve sabedoria direcionada por Deus. Muitos acreditam que Hermes estava coligado diretamente a Moisés. Na hora que ele subiu para a montanha para receber as tábuas lá, com os 10 mandamentos, esse acesso que ele teve para a interpretação dos códigos foi direcionado também por Hermes. Ou seja, Hermes ainda não tem uma data específica em nenhum lugar no mundo de onde ele nasceu, se realmente ele esteve aqui, fisicamente encarnado, mas alguns cientistas trazem documentos e histórias de que Hermes viveu durante 320 e poucos anos e que ele esteve realmente aqui entre nós. E aí ele passou por diversas culturas, né? Para ele chegar nessas culturas e trazer todo esse conhecimento, né? Dentro do Egito, como os egípcios gostavam de fazer por tradição, eles pegavam sempre um sábio e colocavam esse sábio como um deus. Hermes Trismegisto virou Tote, um deus egípcio, aquele do bico grande, do formato da cabeça de águia, e que tem um olho de Horus também, dentro da face dele. A ideia do olho de Horus é o olho que tudo vê. E aí, Tote traz, tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Ouvidos de ouvir não é dos nossos órgãos sensoriais. Olhos de ver não é do nosso corpo sensorial. São coisas que estão atreladas à nossa capacidade de conexão com o mundo espiritual, do sentir, da captação. E quando a gente está no processo de despertar, a gente começa a sentir e viver isso de uma forma mais sutil, mais dentro do nosso dia a dia. A filosofia hermética, dentro do Kybalion, traz para a gente: os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. O que quer dizer isso? Os grandes sacerdotes, os grandes iniciados dentro das pirâmides do Egito, eles não iam para as praças públicas ficar falando do que eles aprenderam. Eles não iam verbalizar isso de forma natural, aberta. A gente tem um grande exemplo de uma pessoa que fez isso, pelos acessos que ele tinha, mas dentro da filosofia grega, que é Sócrates. Sócrates, ele era conhecido como filósofo polêmico, porque ele ia para as praças e saía lá falando coisas que as consciências não estavam preparadas para receber. E Sócrates, então, foi condenado por uma blasfêmia que ele
que ele sabe que ele não falou, e Sócrates, por ser tão, ao mesmo tempo, aberto, radical dentro daquilo que ele acreditava que é verdade, ele foi condenado à morte. Na verdade, ele teve duas opções. Falaram para ele assim: Sócrates, por essa blasfêmia, por isso que você falou, você foi contra os deuses aqui, você tem duas opções. Ou você volta atrás, retira o que você disse, e você vai ser preso, uma prisão perpétua, mas você vive, come, enfim, faz suas coisas. Ou você escolhe a pena de morte e não retira o que você disse. E Sócrates era tão centrado dentro da verdade dele que ele preferiu morrer, porque se ele admitisse que ele falou que não era a verdade pelo centro dele, ele estaria, entre aspas, dando a verdade para o outro, daquilo que ele acreditava que era a verdade dele. Então ele preferiu morrer pela sua verdade. Então deram para ele um copo com veneno, e tem um quadro famoso, que todos vocês talvez já viram, sei lá, que ele mesmo pega o copo e ele mesmo toma o veneno para ele poder morrer. Outro que também não conseguiu, entre aspas, que não conseguiu, era o caminho dele, tá? Corrigindo a fala. Era o propósito da vida deles viver essa experiência e passar por isso. Foi João Batista. João Batista, depois que batizou Jesus, fez o batismo no rio, e viu o Espírito Santo descer sobre a vida de Jesus. A partir desse momento, o que João Batista fez? Foi enfrentar diretamente o rei, foi debater com ele, foi falar que ele fez errado, porque ele adulterou, pegou a mulher do irmão, sei lá. E aí, ele foi lá. O que aconteceu com João Batista? Teve a cabeça cortada, colocada numa bandeja, a pedido da mulher que ele falou que poderia ter que traiu, né, o irmão com o rei. Ou seja, dependendo daquilo que a gente vai falar, para as consciências que a gente vai falar, elas não estão preparadas para sentir isso. E essa frase fala: os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Nesse momento, a gente começa a filtrar o que a gente fala com as pessoas. A gente começa a perceber que nem todo mundo está preparado para receber determinados códigos. E aí a gente deixa a pessoa viver a experiência dela com a percepção que ela tem, porque no futuro, se tiver que chegar para ela, vai chegar por outra forma, de outra maneira. E aqui a gente já evita milhares de conflitos. A gente não precisa ficar dando explicação de nada para ninguém, uma vez que você está conectado com a sua verdade. Dentro do Egito, a fonte dos ensinamentos esotéricos era o culto, né? Era se passado de mestre para iniciado. Existia um processo sempre através da fala, porque a fala também tinha uma vibração. E Hermes, então, transitou com os ensinamentos para a Índia, para a Pérsia, para a Média China, para o Japão, para a Síria, para a Antiga Grécia e para Roma. Ele é considerado, então, o mestre dos mestres, né? Igual eu já falei, não tem data definida nem local de sua naturalidade. Já falei sobre Moisés, sobre a sabedoria também de Abraão. E Hermes, então, tem os seus sinônimos, que é, no Egito, Tote, na Grécia, Deus Mercúrio, também fizeram essa referência a ele, analogia, e Mercúrio também é considerado um deus da sabedoria, e Trimegisto, porque é 3 vezes grande. O tanto que ele tinha de poder irradiatório era tão gigante, tão imenso, que onde que ele chegava, a todo momento era impossível não perceber a presença de Trimegisto. E aí, o significado do hermetismo é algo selado, velado, restrito somente a consciências que estão abertas a acessar essa sabedoria. E a partir desse momento que nós vamos adentrar, nós vamos acessar chaves que vão ser viradas dentro do nosso consciente. Dentro do trabalho, olha, nessa, nós vamos pensar o seguinte: o princípio da verdade, Hermes Trismegisto trouxe para a gente
Princípio básico da arte da alquimia hermética é o domínio das forças mentais e não de elementos materiais. O que é alquimia? Alquimia vem de química. Eu percebendo o que acontece no meu psiquismo, nos meus pensamentos, o que eu estou irradiando, qual que é a frequência que eu estou vibrando, o que eu estou emotivamente sentindo, eu sou capaz de mudar quimicamente todas essas forças internas. E essas forças caracterizadas mentais não são mente, são consciência. O que é a expansão da consciência? É eu colocar luz no inconsciente e ampliar aqueles 5% para 6, para 6,5, para 7, para 7,5, e eu vou tendo mais análise, mais elementos para análise cognitiva de tudo que me acontece ao redor. Então, quando eu estou dentro desse princípio básico da arte da alquimia, que é perceber as minhas forças mentais e automaticamente transmutar, eu sou capaz de acessar a minha verdade. Então, trazendo para a prática do dia a dia. Hoje eu tive uma situação que me descentrou, que me deixou eletromagneticamente em baixas vibrações. Isso provocou dentro da minha consciência, tanto física, como emocional, como mental, como espiritual, uma transformação alquímica. Essa transformação, se eu não tiver a capacidade de perceber que isso vai influenciar no meu comportamento de algumas horas depois, para amanhã, depois de amanhã, eu vou simplesmente ficar preso a uma percepção de que algo ruim está acontecendo. E quando eu tenho a capacidade perceptual de entender isso e trazer para o meu universo interno, e eu vou para as minhas práticas espirituais, no qual ou eu faço uma respiração consciente, ou eu vou meditar, ou eu vou orar, ou eu vou dançar, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou passear com o cachorro, eu vou plantar, eu vou fazer qualquer coisa para poder transmutar essa energia, porque a energia precisa ser transmutada. E vocês vão entender o que significa a palavra transmutação mais à frente. Dentro da transmutação, transmutando, claro, aqui, existe a lenda da pedra filosofal. O que é transmutar? Transmutar dentro da lenda da pedra filosofal é eu transformar o metal em ouro. Eu pego o metal de baixas capacidades químicas, dentro das minhas formações da tabela periódica, enfim, pego lá um tungstênio, talvez, pego sei lá, um zinco, e transformo ele em ouro, mudando as suas propriedades. Isso é a ideia da pedra filosofal. Mas para os iniciados, dentro do hermetismo, a transmutação não é transformar matéria, é transformar energia. Pegar a chave. Quando eu estou transformando a energia que eu estou vibrando, que eu estou sentindo em outra energia mais elevada, eu estou fazendo o princípio básico da alquimia, de transmutação energética. Então, se eu estou me sentindo mal, se eu estou passando, eu tenho que fazer algo para transmutar, eu não posso simplesmente aceitar aquele mal que está vibrando naquilo, deixando aquilo me deixar mal, não. Eu preciso mudar o meu campo rapidamente. Eu preciso me colocar em movimento, porque o universo é movimento, e nós vamos falar sobre mais isso à frente também. E aí a gente cai dentro dos princípios da verdade, que são 7. Aquele que os conhece com entendimento possui a chave mágica sob cujo contato todas as portas do templo se abrem. Essa é a frase inicial do Kai Byron. Ou seja, se você conhece conhecimento com entendimento psíquico da capacidade vibracional de subida de frequência, de pegar esse conhecimento, trazer para dentro, transmutá-lo e a partir dali eu virar a chave, eu vou transformar isso em sabedoria do dia a dia e aí as portas se abrem para o meu desenvolvimento. Não adianta eu ter conhecimento se eu não coloco esse conhecimento para dentro de mim, internalizo, transformo ele em sabedoria prática para a minha vida e executo isso. Não adianta. E aí os 7 princípios
herméticos iniciais são. Vou fazer primeiro geral, porque quando a gente estuda o hermetismo, o primeiro momento é que as pessoas acreditam que existe separatividade, que esses 7 princípios ou 7 leis, uma é independente da outra. E não é. Tudo faz parte do todo, está tudo interligado. Então, o princípio do metalismo influencia no princípio da correspondência, influencia no princípio da vibração, influencia no princípio da polaridade, influencia no princípio do ritmo, influencia no princípio de causa, influencia no princípio do gênero, que vai influenciar no princípio do mentalismo, e assim a gente tem a roda da vida, cíclica, circulando, como um vórtice de energia, como um chakra, como o Sol, como a Lua, como o princípio de contração e expansão do universo, como o movimento das marés, como o dia, a tarde, a noite, como tudo que existe no universo, expansivo e de contração. E o primeiro princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. É a primeira lei básica do mentalismo. Nós vamos começar a adentrar 9h37 dentro desse conteúdo agora das leis. Foi preciso fazer essa introdução nesse primeiro momento para vocês perceberem a profundidade do que nós vamos acessar. Vamos falar hoje, literalmente, do princípio do mentalismo. Nós vamos aprofundar aqui um pouco, mais 10 minutos ou 15, não sei, dentro do mentalismo. E é importante que tudo que vocês acessarem e quiserem falar, compartilhar, a gente tem que ter tempo para isso no final também. Tá bem? Então vamos lá. Peraí. Princípio 1, que é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Então, o que esse princípio diz? Primeiro a gente tem que entender o todo. O que é o todo? Nós vamos entender o que é o todo dentro de uma forma prática. Feche seus olhos, cada um de vocês. Traga atenção para a sua respiração. E o exercício nesse momento é você visualizar através da sua imaginação criativa o que é o todo para você. Deixe que o todo se manifeste. Continue de olhos fechados. E nós vamos fazer mais uma prática. Vocês agora vão imaginar na frente de cada um relógio digital. Onde nesse relógio agora nós temos um cronômetro. E você vai visualizar esse relógio suspenso no ar na sua frente, sendo um portal de acesso a um mundo totalmente exponencial. É um portal onde vai te colocar em contato profundo com o todo, em questões de milissegundos. Nós vamos no 3 acionar esse relógio e vocês vão ver os milissegundos passando. E ao tempo que vocês vão ver esses milissegundos passando, vocês vão abrir a mente para todas as imagens que vierem a vocês. Não se identifique, não classifique, apenas veja todas as imagens. E nós vamos contar. Quando eu falar já, você ativa o seu relógio, visualize e deixa as imagens virem. Quando eu falar para, você para.
Inspira profundamente. Solta o ar. 3, 2, 1. Liga o relógio. Deixa as imagens. Para. Quantos milhares de imagens o seu cérebro consciente conseguiu captar nesse intervalo de tempo? É algo que é imensurável, incognoscível. O todo, ele não é consciente. O todo é algo que é acessado pelo sentir de algo extracorpóreo, extrasensorial, que por mais que nos esforcemos conscientemente, nós nunca teremos acesso ao que é o todo. Mas nós temos acesso ao universo interno da nossa mente. Esse universo interno da nossa mente nos traz a percepção, através dessas imagens que passaram na sua cabeça, de que isso é o todo. E se essas imagens, que nesse intervalo de tempo tão curto para você significam o todo, você é capaz de acessar o seu universo interno. E você sendo capaz de acessar o seu universo interno, você é capaz de transformá-lo de acordo com os acessos e vibrações que você consegue eletromagneticamente equalizar todo o seu campo mental. O universo, sendo mente, nos coloca numa posição de deuses sobre o nosso psiquismo. Nós somos responsáveis por tudo que a nossa mente traz, em certa parte, em pensamentos, em ilusões, em questionamentos, em desejos. Nós vibramos eletromagneticamente todo esse universo interno dentro de nós mesmos, e nós percebemos essa manifestação do todo quando ele se apresenta em nossa mente consciente. Mas existe um universo inconsciente, esse que tentamos acessar antes e não conseguimos de forma consciente. Esse universo inconsciente que vai ser manifestado através da revelação da verdade, e que nós vamos acessar profundamente esses significados para o nosso desenvolvimento. Mas para acessar esses significados, nós precisamos, em determinados momentos, parar todas essas imagens de acessos conscientes que nós temos no nosso dia a dia. E abrir a nossa percepção para o lado mais intuitivo, perceptível, energético e espiritual do nosso ser. Para isso, a gente tira a roupagem física, a nossa carcaça material, e deixa espiritualmente a luz se manifestar. E para isso acontecer, a gente precisa de um esforço íntimo, de umas práticas diárias, dos rituais diários. Se vocês pensarem na nossa ancestralidade, desde os primeiros livros bíblicos, desde Gênesis, todos faziam rituais de oferendas a Deus. Você pode criar o seu altar, você pode criar aquilo que se conecta com o seu espiritual, com aquilo que você acredita que é seu Deus. Você pode ter os seus ritos, porque isso está dentro de nós, empregado no nosso DNA, desde quando o mundo é mundo, desde o primeiro ser vivo, caracterizado talvez por Adão e Eva. E por que nós deixamos de viver isso? E por que nós apagamos isso? E por que nós não acessamos isso mais? Porque dentro da história que foi apresentada, somos taxados, somos classificados, somos julgados, e por medo da nossa personalidade, por ego, nós tamponamos todo o acesso ao mundo espiritual, todo o acesso à fonte, porque vibramos no medo. É importante para vocês que querem transformar o universo de vocês em algo que seja de acordo
com o que é escrito através das escrituras sagradas, e a Bíblia é um canal muito profundo de códigos, no qual você acessa todos os dias o que precisa ser acessado para a sua manifestação do Espírito na matéria, é que eu vivo hoje situações, circunstâncias que eu não gostaria de viver, eu preciso trazer para a luz da consciência a forma de transmutar essas experiências e transformá-las em algo que seja profundamente conectado com o meu propósito de vida, profundamente conectado com a minha luz divina. E que às vezes, de forma consciente, a nossa vontade, o nosso querer, não é a vontade superior, não é a vontade do Pai, não é a vontade daquele que nos mantém conectados no todo. Não existe separatividade. O planeta está vivendo o que está vivendo hoje, eletromagneticamente, porque a maioria das consciências ainda vibram em frequências mais densas. A partir do momento que a gente está subindo essas frequências, todos nós estamos fazendo isso, estamos nos dedicando, abrindo, nós estamos sustentando milhares e milhares de outras consciências. Dentro da espiritualidade, existe alguns pesquisadores, alguns médios, alguns espíritos que nos trazem a percepção que para cada consciência em movimento de despertar, ela sustenta em torno de 25 mil a 35 mil consciências a seu entorno, através da irradiação da sua energia. Então imagina, todos nós entrelaçados no emaranhado de teia de energias, essas energias todas se cruzam todos os dias, em todos os momentos, e aí nós temos aquele barulho mental incessante, gritante, espiritualmente sufocante, que nos permite acessar a fonte todos os dias. Por isso que é fundamental cada um de nós termos os nossos ritos sozinhos, individuais, em conexão com aquilo que é a nossa espiritualidade, para que a gente possa sair desse universo mental holográfico que é criado no mundo externo, eletromagneticamente, e acessar o nosso universo interno em conexão com o nosso divino pela sétima dimensão de consciência. O princípio do mentalismo nada mais é que o universo é mente. Tudo é mente. E se o universo é mente, se tudo que eu vivo é mente, se tudo que eu estou experienciando na matéria é mental, eu percebendo isso, acessando essa luz, eu sou capaz de transmutar e transformar as energias das frequências que não mais dizem respeito a mim em energias mais sutis, mais sublimes, que vão ressoar com o meu campo e de forma que eu estou me tornando como um novo ser humano. Tem mais coisas para falar dentro do princípio do mentalismo, que são coisas importantes. Mas, nesse primeiro momento, 9h50, a gente tem que encerrar a parte expositiva e abrir para a nossa troca, para a nossa partida, porque a gente vai ficar um tempo ainda dentro da partida, pelos acessos que vocês também tiveram aí. Então, nesse momento, eu vou parar a gravação, vou parar a apresentação, e a gente vai fazer o trabalho de partilhar. E é muito importante cada um de vocês, dentro do que ressoou no campo de vocês por essas informações, por mais conscientemente besta que possa parecer, não é. Acredite. Se está vibrando em você, deixe manifestar, porque isso vai ajudar todos nós. Então deixa eu parar aqui a apresentação. Voltando para a sala. E aí, vamos abrir para vocês até nessa primeira parte.
Pode falar, Vanusa. Deixa eu abrir o microfone, desculpa. O microfone está fechado. Gritaram aqui. Pronto. Agora já pode. Ai, tá me ouvindo, gente? Vou separar a gravação. Processo, calma. Toda hora eu não me lembro.